Olá, concurseiro, você que está se preparando aí para um certame, né, que já foi anunciado, ou aquele sonho que você tem e o certame ainda não foi anunciado, está ali no forno, talvez. Pessoal, é muito bom que vocês acompanhem as novidades, as notícias jurídicas mesmo, né, do STF. E nesse sentido, vocês viram que no dia 26 de 3 de 2025 foi julgado ali pelo STF o recebimento, a admissibilidade de uma denúncia feita pela PGR em relação a Jair Bolsonaro, né, e outros acusados. A gente aqui não vai falar nem um pouco sobre a questão política, né, ou ideológica do assunto. Meu objetivo aqui é falar sobre questões de direito penal e processo penal que podem aparecer ali no seu concurso, né? Então a gente vai utilizar esse julgamento, vamos olhar ele aqui, para poder produzir, né, conteúdo importante para a gente, para poder estudar a aplicabilidade daquele conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha só, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu peguei esse vídeo aqui no YouTube, no canal da UOL. Não vou passar o vídeo inteiro, né? Eu não estou fazendo ao vivo, então a gente vai analisar aqui os pontos aqui mais importantes. Nesse sentido, a audiência começou com a fala do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, julgando ali a petição 12.100, que é a petição feita pela PGR. Nesse sentido, ele começou analisando, falando da sessão anterior, essa é a segunda sessão. Então, ele falou da sessão anterior e fez a leitura da ata, né? Da ata da sessão anterior e a homologação. Pois bem, em seguida ele já passou a fala para o ministro Alexandre de Moraes. E vamos dar uma olhadinha um pouco ali na fala do ministro. Vamos lá. Presidente, aqui, como iniciamos ontem, trata-se de denúncia em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, esses todos por prática de condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deteriorização do patrimônio tombado e em relação a Jair Messias Bolsonaro, essas imputações e também uma imputação específica de liderar a organização criminosa. Pessoal, um ponto importante aqui é justamente em relação às condutas imputadas aos acusados, né? O ministro falou aí que a denúncia ela imputa aos acusados o crime de organização criminosa armada, golpe de Estado, lá previsto no artigo 359-L do Código Penal, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-M do Código Penal, dano qualificado, né? O dano está previsto no artigo 163 do Código Penal, e as qualificadoras são os incisos ali, a gente vai falar um pouco sobre isso. Deteriorização do patrimônio tombado e, especificamente em relação a Jair Messias Bolsonaro, o crime de liderar a organização criminosa. Pois bem, vamos falar um pouquinho, de forma bem breve, sobre esses crimes, né? Sobre essas imputações. Vamos começar ali pelos crimes contra as instituições democráticas, né? O artigo 359-L, que é o da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele tem no caput ali o texto: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena, pessoal, para esse crime é reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Nessa parte aqui, além da pena correspondente à violência, nós temos uma espécie de norma penal em branco ao revés. Por quê?
A norma penal em branco é aquela que necessita de um complemento jurídico. Só que quando esse complemento vem no preceito secundário, que é a pena, nós temos que olhar para o outro tipo penal e ver qual que é a pena que ele aplica. Aqui, quando a pena fala além daquela correspondente à violência, ele está dizendo para a gente que vai ser a reclusão de 4 a 8 anos, somada ainda, né, a pena correspondente à violência. Se houve, por exemplo, lesão corporal, né, a gente tem que olhar o artigo da lesão corporal. E por aí vai. Já o artigo 359-M do Código Penal, né, que diz respeito ao crime de golpe de Estado, ele tem o seguinte texto, a seguinte definição: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena dele é de reclusão de 4 a 12 anos, além daquela correspondente à violência que aplicou-se, né, que houve. Então, mais uma vez, essa parte final apresenta para a gente uma espécie de norma penal em branco ao revés, aquela que diz respeito ao preceito secundário do tipo penal. É importante falar também, dizer o seguinte, que trata-se desses crimes aqui, são crimes comuns, eles podem ser praticados por qualquer pessoa, não demandam uma característica especial do agente, não demanda que o agente tenha uma característica, ainda que transitória, especial, e nem demandam, por óbvio, uma característica, digamos assim, inerente àquela pessoa. Então, trata-se de crime comum que pode ser feito, né, pode ser realizado por qualquer pessoa. Vamos continuar um pouquinho aqui. Como sabemos, presidente, ministra, ministros, nesse momento, a acusação penal realizada pela Procuradoria-Geral da República, que é consubstanciada em uma denúncia, obrigatoriamente, a histórica lição do mestre João Mendes de Almeida Júnior, deve apresentar uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa no sentido de revelar o fato com todas as suas circunstâncias. Ou seja, não só a ação realizada, a ação Pessoal, antes que o ministro continue aqui a exposição, eu esqueci de falar também sobre o crime de dano, artigo 163 do Código Penal. É importante falar sobre esse crime que ele diz o seguinte: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Essa é a versão simples, né? O dano simples. Ele apresenta uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A multa que é acessória, né? Pode ser aplicada ou não, né? Então, e em seguida nós temos o dano qualificado ali do parágrafo único, que diz pra gente que quando esse crime é cometido com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, ou ainda com emprego de substância inflamável, explosiva, né? Ou ainda contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, etc. Ou ainda por motivo egoístico, com prejuízo considerável para a vítima, nós temos uma pena de detenção de 6 a 3 anos e multa. Aqui não é alternativo, aqui é cumulativo, além da pena correspondente à violência. Mais uma vez, nós temos aqui a possibilidade, né, da norma penal em branco ao revés, porque ela joga a gente, né, essa parte final aqui, obriga a gente a ter que analisar a pena correspondente à violência que houve de fato ali, que foi aplicada de fato, né? Interessante, em relação ao crime de organização criminosa, que está previsto ali na Lei 12.850, né? Nós temos o seguinte, que essa lei, ela define o que é uma organização criminosa, ela define também os meios investigativos usados e ela fala também sobre a questão da delação premiada, chamada delação premiada. Pois bem, é importante a gente ver o seguinte, que o artigo 1º, em seu parágrafo 1º, determina que considera-se organização criminosa, ou seja, ele traz para a gente a definição de organização criminosa, a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, né, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O que é interessante a gente olhar nessa definição? Primeiro, é necessário que tenham 4 ou mais pessoas dentro dessa organização para que ela seja considerada organização criminosa. Além disso, é necessário que tenha uma divisão de tarefas, ou seja, alguém é responsável por fazer alguma coisa e existe essa divisão, cada um vai responder por uma coisa, vai fazer alguma coisa ali. A gente pode pensar, por exemplo, no caso daquele cidadão, daquele grupo que se organiza para cometer assaltos a banco, tem o motorista, tem os 2 que vão entrar, tem o outro que vai dar algum auxílio, né, na fuga de alguma forma, etc, etc. Então, quando nós temos essa divisão de tarefas, ainda que informal, não precisa ser uma divisão de tarefas específica. Olha, você sempre vai ficar responsável por dirigir. Não, eles podem chegar lá na hora e decidir, acontecer da forma que for, e não precisa ser uma coisa, digamos assim, que você monte certinho, né? Pode ser uma divisão informal. E essa organização, ela tem que ser montada com o objetivo de, direto ou indiretamente, obter vantagem de qualquer natureza. Tem que ser montada para praticar crimes. E não quaisquer crimes, hein? Tem que ser crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Nesse caso, como a gente viu, por exemplo, o artigo 359L, a pena é de 4 a 8 anos. E o 359M é de 4 a 12 anos. Então, já a pena mínima é superior a 4 anos. Então, claro, a pena máxima também é superior a 4 anos. Sendo assim, né, de acordo com essa definição de organização criminosa trazida pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, segundo a denúncia, o que nós temos é a formação de uma organização criminosa. Pois bem, e qual que é a pena, né, da organização criminosa? Para isso a gente vai precisar olhar a Lei 12.850, né? E o artigo 2º dela fala promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. Nesse caso, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Então, pessoal, a conduta de fazer parte da organização criminosa por si só já apresenta uma pena de 3 a 8 anos. Então, você vai ter essa pena por simplesmente fazer parte da organização criminosa, além das penas dos crimes. Tá certo? Bom, e aqui ele fala promover, constituir, financiar ou integrar. Detalhe, pessoalmente ou por interposta pessoa. Você pode promover, constituir, financiar ou integrar diretamente, sendo você pessoalmente fazendo parte, constituindo, pagando, financiando a organização criminosa, ou também através de outra pessoa. Você pode utilizar-se de outra pessoa para promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Vale falar também que se trata de um crime comum, não demanda nenhuma característica especial do agente e nenhuma característica personalíssima, né? Então, é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Além disso, o parágrafo 1º traz ainda que nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, o fato de embaraçar a investigação criminosa decorre daí que você responde também pela mesma pena, né? Você pode pegar a mesma pena. Vamos continuar aqui com a fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Sensitiva, como a pessoa que praticou, os meios empregados, o reflexo, o malefício produzido, os motivos que determinaram aquela conduta, o lugar onde praticou e o tempo em que praticou. Deve demonstrar o corpo de delito da infração penal, indicar razões de convicção e, quando necessário, também apresentar o rol de testemunhas. E por que isso? Porque nesse momento processual, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser verificado exatamente isso. Se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República traz a exposição
dos fatos criminosos, todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, classificação dos crimes. E cito inúmeros precedentes dessa Corte, do Supremo Tribunal Federal, exatamente no sentido de que a cognição, nesse momento, é uma cognição mais restrita, não é uma cognição exauriente para já se atestar a culpabilidade, até porque nesse momento ainda não houve o contraditório, não houve o exercício por parte da defesa da possibilidade de contestação à prova juntada pela acusação e mesmo da produção de novas provas. Na hipótese em análise... Pessoal, um ponto interessante aqui, trazido pelo ministro, diz respeito ao seguinte: nesse momento de análise, que é o momento da admissibilidade da denúncia, não é feito juízo acerca dos fatos. Ou seja, não se vai julgar aqui se os réus, agora réus, né? Mas se os acusados naquele momento eram ou não qualquer culpados, vamos dizer assim. Você não vai analisar se aquelas condutas que a Procuradoria-Geral da República imputou a eles são verdadeiras ou não. O que se analisa aqui é se há elementos para que se inicie uma ação penal. Ou seja, existe pelo menos indício da materialidade do crime? A gente consegue dizer que o crime aconteceu? Além disso, a gente consegue dizer que essas pessoas que estão sendo apontadas ali, elas têm indícios de que foram elas que cometeram aqueles crimes? Então, essa análise aqui é uma análise preliminar, né? Então, não se faz aqui um juízo sobre o mérito da questão. Além disso, um ponto interessante que foi levantado pelas defesas anteriormente diz respeito ao que se chama da indivisibilidade da ação penal. Trata-se de uma ação penal pública incondicionada, né? Então, ela é movida pelo Ministério Público, no caso aqui, Procuradoria-Geral da República, através de denúncia. Segundo as características ali, né, da ação penal pública, ela é indivisível. O Ministério Público não pode denunciar algumas pessoas e não denunciar outras. Ele tem que denunciar todas ali, né, se houve o cometimento do crime. Se ele entende que essas pessoas cometeram um crime, né, ele tem que denunciar todas, ele não pode escolher quem ele vai denunciar. E aí, o que o Ministério Público fez? Nessa primeira rodada de denúncia, ele denunciou o que ele chamou de núcleo da organização criminosa. Então ele denunciou, entre aspas ali, as pessoas mais próximas à chefia. Nesse sentido, alguns advogados alertaram, né, argumentaram que, pelo princípio da indivisibilidade da ação penal pública, o Ministério Público não poderia fazer isso, fazer esse fatiamento. No entanto, ficou entendido, né, e foi julgado na sessão anterior, que era possível sim fazer esse fatiamento, porque o Ministério Público não está abrindo mão de apresentar a denúncia contra os outros núcleos, mas ele está apenas facilitando o trabalho e dando em atenção ao princípio da celeridade, né, ou da eficiência processual. Ele está adiantando apenas esses núcleos, ele faz esse fatiamento e posteriormente ele vai oferecer sim a denúncia contra os outros núcleos. Vamos lá, vamos continuar. A Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. E isso também é absolutamente essencial nesse momento, é que as defesas, na leitura, na exposição pela Procuradoria-Geral da República da denúncia, possam saber exatamente dos fatos pelos quais estão sendo acusados, para que possam exercer o seu direito de defesa. E todos esses fatos, em relação aos 8 denunciados, estão
colocados na denúncia, onde se coloca aqui alguns trechos, relembrando, que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseado em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Pessoal, aqui esse ponto é interessante também, né? É o que eu falei, previsto lá na Lei 2.850, que o artigo 2º, segundo o qual é necessário que você tenha uma divisão hierárquica, né? No parágrafo 1º do artigo 1º também apresenta ali na definição. É necessário que exista uma divisão hierárquica para que você fale em organização criminosa, com uma divisão de tarefas, ou seja, algumas pessoas responsáveis por alguma coisa, por ter determinadas condutas, outras responsáveis por outra conduta. É realmente uma visão meio que empresarial da conduta criminosa, né? Dessa união criminosa para a prática de delitos. Porque cada pessoa, cada agente integrante dessa organização criminosa fica responsável por uma espécie de vetor, né, dessa organização criminosa. Antigamente, a lei anterior, a Lei 2.850, previa que era necessário, você teria que demonstrar quais crimes foram cometidos pela organização criminosa para que houvesse essa punição. Com a Lei 2.850, não existe mais essa previsão. Basta o simples fato de você criar a organização criminosa para cometer crimes, né? Então, não é necessário sequer que a organização criminosa tenha efetivamente cometido algum crime. Mas quando ela comete, fica muito mais fácil de você caracterizar a organização criminosa. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro, continua o Procurador-Geral da República, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram um núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tenha havido adesão em momento distinto. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. A partir desse introito da Procuradoria-Geral da República, a denúncia passa a descrever de forma detalhada, com todos os elementos, expondo de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, tendo sido coerente a exposição dos fatos com a... Pessoal, aqui o ministro está fazendo um resumo, né? E ele apresenta uma análise sobre as questões de admissibilidade dessa denúncia. Mais uma vez eu chamo a atenção para essa questão da Lei 2.850, porque a Lei de Organizações Criminosas determina essa questão aí do divisão hierárquica de tarefas, né? Nesse sentido, o que é importante a gente ter em mente? A Procuradoria-Geral da República tinha que demonstrar que havia essa divisão hierárquica e que havia uma divisão de tarefas. Com isso, quando a gente lê a denúncia, né, nós vemos que ali tem uma introdução por parte do Procurador-Geral da República e em seguida ele vai elencando, dizendo o que ele entende de ações de cada um dos acusados aqui, tá? Vamos lá. A descrição amplamente satisfatória dos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, com emprego de violência e grave ameaça, assim como crime de deterioração
do patrimônio tombado, permitindo, e volto a insistir aqui, isso é absolutamente essencial, permitindo aos acusados a plena compreensão das imputações. A denúncia tem o tópico inicial da organização criminosa, a denúncia depois vem com os crimes contra as instituições democráticas, coloca, e a denúncia permite, assim, que os acusados possam se defender de todo o período, e ontem, em várias sustentações, e depois eu detalharei essas questões, em alguns casos, os advogados se referiram a um período, a outro período, exatamente porque a denúncia expôs todo o período. O Procurador-Geral da República coloca, abre aspas, a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados à abolição do Estado democrático de direito e à deposição do governo legitimamente. Olá, bom dia, agora é 10 horas. Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente saiu aqui do... né, como é o canal aqui do UOL, eles saíram do julgamento propriamente dito. Mas o que eu quero falar aqui, que é importante, é interessante, é o seguinte: para que você possa receber a denúncia, né, para que o tribunal possa receber a denúncia, ou o juiz possa receber a denúncia, de acordo com o artigo 41 ali do Código de Processo Penal, é necessário que essa denúncia ou queixa, né, ela tem que conter a exposição do fato criminoso. Ela tem que explicar o que é o fato criminoso e como ele aconteceu, com todas as suas circunstâncias, né, a qualificação do acusado, né, alguns né, os esclarecimentos que possam ajudar você a chegar nesse acusado. Então, a denúncia ou queixa, ela tem que mostrar, dizer, olha, o acusado é fulano de tal, explicar direitinho, dar os dados dele, ou pelo menos falar, olha, você pode encontrar, pode conseguir isso através desse mecanismo aqui. E ela também deve apresentar, quando necessário, o rol das testemunhas, tá? O Ministério Público, como a gente já disse, não pode desistir da ação penal. Isso está lá previsto no artigo 42 do Código de Processo Penal. E aqui a gente vai continuar a nossa exposição aqui. Vou só procurar aqui o próximo ponto aqui do julgamento. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui mais ou menos de onde ele parou. De exceção. Na sequência, o Procurador-Geral da República descreve também as manobras realizadas em relação à tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, dizendo, abre aspas, minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos, agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. Aqui, pessoal, ele está demonstrando, no voto dele, que a denúncia da PGR, ela obedeceu o artigo 41 do Código de Processo Penal. Como que ele está fazendo isso? Ele está falando que a denúncia apresentou a conduta de cada um dos envolvidos ali, dizendo o que cada um deles fez. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. E permanece a narrativa agora em relação aos crimes do artigo 163, parágrafo único, o artigo narrando exatamente as ações que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023.
Artigo 163, parágrafo único, pessoal, crime de dano. Então aqui ele fala em relação ao dia 8 de janeiro, porque foi nessa época que foram produzidos os principais atos de dano, né? Dessa forma, e aqui é importante se destacar, o que a denúncia, o que se exige da denúncia, num primeiro momento, é a comprovação da materialidade dos delitos imputados aos denunciados. E a materialidade dos delitos já foi reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal em 474 denúncias, que têm idêntica materialidade. Os mesmos crimes narrados, em que pese a participação diversa de vários denunciados, mas os crimes narrados são os mesmos. E nessas 474 denúncias, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a materialidade desses delitos, já com 251 condenações, 4 absolvições e 219 ações penais em andamento. E essa materialidade foi detalhada anteriormente em meu voto, ou nos meus votos, nos acórdãos das ações penais 1060, 1502 e 1183, que transcrevo, presidente, aqui no voto. Mais uma vez é interessante a gente falar aqui nesse ponto que a denúncia, a análise que está sendo feita agora da denúncia, não é uma análise de mérito, é uma análise de admissibilidade. Por isso ele fala que o ponto importante aqui, o primeiro ponto a ser analisado, diz respeito à materialidade dos delitos. Então, e aí ele faz referência aos 400 e poucos julgados que o STF tem em relação àquelas pessoas que foram pegas ali no dia 8 de janeiro, né? E também, aqui já vou adiantar um pouco, tem aquela discussão acerca da cabeleireira que pegou 14 anos por pichar a estátua, né? Na verdade, já adiantando, ela não pegou os 14 anos pelo ato de pichar a estátua, mas sim pelo conjunto dos crimes que ela estava respondendo, né? Então ela estava respondendo pelo 359L, né? Estava respondendo pelo 359M, que são os crimes contra a democracia, né? Contra o Estado democrático. Então ela respondeu por golpe de Estado, respondeu por tentativa de abolição do Estado democrático, né? E essa pichação foi a materialidade que se observou da conduta dela. Agora, é possível também uma discussão acerca da dosimetria, né? O pessoal fala assim, nossa, mas é um absurdo ela ter, como é que se diz, sido punida com 14 anos de prisão, tendo em vista que ela só escreveu na estátua, né? Escreveu de batom, coisa que sai com a lavagem ali, né? Sim, mas o crime pelo qual ela respondia não era somente esse de pichar a estátua, né? Não era só a deteriorização do patrimônio. Ela respondia por outros crimes também. E o intento criminoso dela era também o outro. Tanto é que, isso eu estou falando de acordo com o que foi julgado, né? Tanto é que o objetivo dela era que o presidente atual, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, não tomasse posse, né? Então o objetivo era, ou fosse destituído, melhor dizendo, né? Então o objetivo era justamente tirar o presidente do governo, né? Então, com isso, era abolir de forma violenta o Estado de Direito. Ah, mas ela não praticou nenhum crime violento. Nesse caso, e também aqui é um caso interessantíssimo, porque esse crime, ele trata-se de um crime multitudinário. O que eu quero dizer com isso? São vários, uma miríade de agentes, né? Várias pessoas cometendo aquele crime. Então, você não pune especificamente as pessoas ali. É claro, no momento de realizar a dosimetria, de realizar o julgamento daquela pessoa, você tem que dar atenção ao artigo 59 do Código Penal, que fala sobre a questão da culpabilidade. Então você vai analisar especificamente a culpabilidade de cada um. No entanto, esse crime, por ser multitudinário, por ser um crime que várias pessoas cometem em conjunto,
né, você vai aplicar a mesma pena ali, meio que para todo mundo, né? Exemplo disso é também o caso da rixa qualificada, né? O crime de rixa, ele é aquela briga generalizada, né? Que ninguém sabe por que está brigando ou como é que se iniciou a briga. Aquele exemplo clássico da briga de bar, de filme, né? No qual um cidadão vai lá e esbarra no outro, o cara vira, vai dar um soco, o cara que esbarrou agacha e o soco pega no terceiro, e aí o terceiro já bate no outro e começa aquela briga de bar, né? Aquela briga que ninguém sabe por que tá brigando, mas tá todo mundo brigando. Nesse caso, se houver, por exemplo, uma lesão corporal grave ou a morte de alguém, todo mundo que participou da rixa vai responder pela mesma pena, independentemente de quem foi a pessoa de fato responsável pela morte. Aqui é a mesma coisa, a gente aplica a mesma ideia, né? Todo mundo estava ali com o mesmo intento, com o mesmo objetivo, então estava todo mundo ali buscando o mesmo resultado. Ainda que alguns tenham agido de forma mais violenta, tenham agido de forma mais agressiva ou prejudicial, todo mundo que estava ali vai responder da mesma forma, tá certo? Ah, mas isso fere o princípio, né, de responsabilidade pessoal, né, o princípio de não intranscendência da pena, mas de responsabilização pessoal. Não fere, é uma exceção a ele, né? Não existe nenhum princípio absoluto. Então nós não temos nenhum princípio que não pode ser diminuído, que não pode ser sopesado quando em relação a outros princípios. Inclusive, aqui entrando um pouco em matéria constitucional, nós temos a teoria, né, a técnica, melhor dizendo, de ponderação dos princípios, proposta ali por Alexis, né? Então, os princípios fundamentais, quando em choque uns com os outros, nós vamos precisar ponderar, vamos ter que ver, no caso concreto, qual daqueles princípios deve ser prevalente em relação ao outro princípio. E aqui, só para a gente terminar essa discussão, eu dou um exemplo, né, relativamente recente, que foi o caso da biografia não autorizada do Roberto Carlos. Roberto Carlos teve publicado, né, o escritor publicou a biografia de Roberto Carlos não autorizada. Ele se sentiu invadido em sua intimidade e pediu para que aquela biografia não fosse vendida, né, que ela não fosse distribuída. Nesse contexto, o que nós temos é a colisão entre o princípio da publicidade, digamos assim, né, de acesso à informação, e o princípio da intimidade. O STF foi instado a se manifestar e a ponderar, no caso concreto, qual desses princípios deveria prevalecer, né? Mas vamos voltar aqui ao julgamento. Vamos lá. O item 4 da ementa dessas ações penais, coloquei atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e o contexto dos crimes multitudinários. A autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado. Aqui, olha só que interessante, ele vai começar a discutir sobre essa questão dos crimes multitudinários, né? Então a gente tem que prestar atenção no que pode sair daqui, né? Porque cada voto desse daí é uma aula, né? Então a gente precisa ver o que sai daqui. Vamos lá. Estado Democrático de Direito, comprovadas invasão do Congresso Nacional, plenário do Senado, em outros casos foi o Supremo, em outros o Planalto e em alguns os três, inclusive por grupo autodenominado Patriota, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada, tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o Supremo aqui reconheceu a materialidade e, no caso específico, também a autoria, mas a materialidade do artigo 359-L. Da mesma forma, em concurso material, o Supremo, nessas 474 denúncias recebidas, reconheceu em concurso material a materialidade do artigo 359-M. Atos antidemocráticos, autoria e materialidade do crime de golpe de Estado, comprovadas conduta do réu mediante associação criminosa que pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar
por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito. Pessoal, só um bem breve aqui, né? Só um esclarecimento. Quando ele fala em concurso material, significa dizer que os dois crimes, tanto 359L quanto 359M, podem aparecer juntos, né? Eles são, com a mesma conduta, é possível praticar mais de um crime. Nós temos concurso formal e concurso material. No caso aqui, ele está falando que o STF entendeu a possibilidade de concurso material entre esses crimes, ou seja, não é necessário que um exclua o outro, digamos assim, né? Então os agentes eles podem responder pelos dois crimes, recebendo a pena dos dois crimes, conjuntamente. Vamos lá. Até porque, no primeiro caso, no contexto dos crimes multitudinários, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou atentado principalmente ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, para que essas instituições não pudessem mais atuar. E, além disso, o crime do artigo 359-M, pleiteando, induzindo, instigando a decretação de intervenção militar, ou seja, é o golpe de Estado contra o Poder Executivo. Da mesma forma, reconhecemos a materialidade do crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça e o crime de associação criminosa armada, no artigo 288. A materialidade, portanto, ela está indicada na denúncia. No caso de análise, a Procuradoria-Geral da República imputou os crimes, apontou a materialidade, ficou comprovado, e aqui, presidente, é sempre importante nós recordarmos que os crimes praticados no dia 8 de janeiro, em relação à sua materialidade, não estamos falando em autoria ainda, foram gravíssimos. E todas, na verdade, salvo uma sustentação oral, salvo duas, uma que não tocou no assunto e a outra que disse que foi uma manifestação não armada, todas as demais sustentações orais, independentemente de apresentarem suas defesas, negarem a autoria, todas as demais 6 reconheceram a gravidade dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. E é muito importante... Só um ponto aqui interessante, antes do ministro continuar, é que durante o julgamento dessas outras ações penais, né, questionou-se ali sobre, e ele tocou sobre esse assunto, houve o questionamento sobre não ter sido uma ação armada, né? Pois bem, o ministro Flávio Dino posteriormente vai falar que não se trata necessariamente de arma de fogo, né? Mas arma branca também poderia ser considerado aí como organização armada. E nesse sentido, a definição de arma, isso olhando do ponto de vista de criminalística, né? Um perito criminal vai dizer para você, né, que a arma é todo objeto capaz de aumentar a capacidade de ataque ou de defesa do ser humano. Sendo assim, né, não é necessário, quando se fala organização armada, não é necessário que seja arma de fogo. Ele não fala de arma de fogo, mas sim de arma. Então, existe esse ponto aí a ser... que é um ponto interessante a ser discutido, né? Agora, ainda em relação a essa questão, né, da utilização de arma, há entendimento também de que por ser uma multiplicidade de condutas, né, essas condutas elas não ocorreram apenas no dia 8, mas ali, como ele próprio ministro falou antes, né, desde ali de 2021, como você tem uma multiplicidade de condutas, houve condutas que foram realizadas por meio de explosivo, por exemplo, a questão do cidadão que quis colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Isso faria parte já de uma organização armada, além, é claro, da participação, segundo a denúncia, aqui, não é minha opinião, estou falando da denúncia,
Além, é claro, da participação de militares que andam armados, que têm arma, né? Então, na própria manifestação ali do dia 8, seria possível imaginar, divisar, né, a possibilidade de participação de agentes públicos, de militares ali com armas. Ainda que mas eles não estavam participando, mas eles poderiam estar, como a gente disse, né, dando, digamos assim, suporte, né? A gente seria aquela pessoa que estaria evitando a aplicação, né, da persecução penal em relação aos praticantes desse crime. E lembrando que, segundo o parágrafo 1º do artigo 2º, né, da Lei 2.850, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, o cidadão que está ali, o policial, o agente público que está ali e impede ou embaraça essa investigação, né, seja ali na prisão dos que estavam ali no dia 8 de janeiro, por exemplo, ele pode, em tese, aqui é tudo em tese, né, responder pelas mesmas penas do artigo 2º da Lei 2.850, 3 a 8 anos de reclusão e multa. Além disso, né, vamos agora que a gente está abrindo espaço para pensar, né? Imaginemos o seguinte: o cidadão, o policial militar que está ali, né, deveria fazer a segurança, no entanto, o que ele fez foi deixar que o pessoal passasse, foi tirar a viatura dali, tirar aquela barreira física que havia ali, né? Nesse caso, né, esse policial militar, ele, em tese, poderia responder pelo crime de prevaricação, né? Só que, quando nós temos um crime mais específico, pelo princípio da especificidade, ele responde por aquele crime mais específico. Sendo assim, é possível entender que ele deva responder aqui pelo parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.850. Não estou falando que ele vai responder, que esse é o entendimento do tribunal, do STF, né? Não estou dizendo isso, eu estou falando que a gente poderia pensar dessa forma, né? Seria um caminho jurídico ali que poderia ser analisado, tá? Então, veja, a gente aplica aí o princípio da especificidade, a gente aplica aí questões de princípios. Então, o estudo, por exemplo, da parte geral do Código Penal é importantíssimo para que a gente consiga entender a parte específica, a parte especial do Código Penal, dos crimes propriamente ditos, né? Mas vamos lá. Presidente, nós relembrarmos sempre, porque existe na ciência o que se chama viés de... Só um ponto aqui que eu achei interessante, que eu esqueci de mencionar, é o seguinte: esse parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 2.850, ele fala pra gente que nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma. Esse ou de qualquer forma é um ponto interessante, porque o que ele apresenta pra gente? O legislador não vai ficar listando aqui todas as formas de impedimento ou embaraço da investigação, e por isso ele apresenta um texto genérico, né, uma construção genérica aqui, que nos permite, ou melhor, permite ao operador do direito realizar uma operação interessante que se chama interpretação analógica. Com isso, o operador do direito vai olhar o caso concreto e vai dizer se aquele caso concreto é uma forma que impede ou embaraça a investigação. Note também o seguinte, que a interpretação analógica é possível no direito penal, tanto em favor do réu quanto em desfavor do réu. Já a analogia não é possível. E o que é analogia? É a utilização de uma outra norma num caso semelhante para aquele caso concreto em que não há norma. No direito penal, a analogia em desfavor do réu não é possível. Tranquilo? Vamos lá. Positividade. É comprovado que as pessoas, todos nós, até por uma autoproteção, todos nós temos os nossos cérebros, temos o viés
de lembrar as notícias boas e esquecer as notícias ruins. Aqui é diverso da questão de traumas. Aqui só as notícias mesmo. Esse viés de positividade é o esquecimento das experiências ruins. É uma autoproteção do cérebro. E dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos. E o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. E aqueles que se esqueceram de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Há um policial que foi retirado do seu cavalo e agredido covardemente. Os policiais judiciais aqui, nossos, precisaram resistir bravamente, gastaram toda a munição, não letal, obviamente, que não houve autorização para se utilizar munição letal, gastaram todas bombas de efeito moral para não deixar os invasores, os golpistas invadirem esse anexo 2 e destruírem processos sigilosos que são físicos. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Antes dele iniciar o vídeo, né, é interessante a gente ver o seguinte, pessoal. Houve um questionamento acerca da reprodução desse vídeo, porque não lembro qual foi o advogado em relação à defesa de qual acusado que reclamou, dizendo, né, alegando que se trataria, né, de uma antecipação de prova, que esse vídeo seria, na verdade, prova e não um argumento. No entanto, os ministros entenderam que não seria antecipação de prova porque trata-se de fato público e notório, né, veiculado amplamente pela mídia. Então não é algo que foi
obtido ali pela persecução penal do Ministério Público ou da Polícia Federal, mas sim algo veiculado na mídia como um todo, né? Então, vamos lá. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Outro ponto interessante aqui, que o ministro deixou claro, é que não se está analisando o 8 de janeiro, né? Assim como não se analisou apenas e tão somente o 8 de janeiro em relação àquelas pessoas que foram presas antes, porque elas tinham um dolo, né, de praticar os artigos do 359L e do 359M do Código Penal, né? Ou seja, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado. Então, o objetivo, o dolo ali, o dolo direto, o dolo de primeiro grau deles, não era necessariamente causar dano ao patrimônio, ainda que eles tenham esse dolo também, mas o dolo que está ali segurando todos esses seria o dolo de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E exatamente também as condutas anteriores, né, dizem respeito a isso. Então, houve essas condutas anteriores, o que, quando é analisado ali, por exemplo, para a gente falar dessa denúncia da PGR, né, da cúpula da suposta organização criminosa, você teria também na conta deles, na responsabilidade deles, esses atos que foram anteriores. Vamos lá. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta, as pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Aqui, novamente a gente tem que lembrar daquele conceito do crime multitudinário, né? Porque nós temos uma miríade de pessoas praticando uma miríade de atos, vários atos. É claro, você pode falar, alguns praticaram atos mais graves, outros menos graves. No entanto, né, a própria estrutura ali, né, do tipo penal, ele não deixa espaço para que você
faça essa individualização de cada uma das condutas, né? É claro, você pode fazer essa individualização de cada uma das condutas no momento em que é realizada a dosimetria, né? Então, no momento de aplicar a pena, o juiz ele pode, em atenção ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 60, realizar ali, observar as condições do agente, né? Como ele se comporta em sua vida cotidiana, é claro, tudo que o artigo 59 e o artigo 60 determinam, né? Pois bem, vamos lá, continuando. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Polícia! O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. É claro, né? A gente fala aqui que durante a análise da dosimetria da pena, né, o juiz deve considerar as condições do agente, as condições em que ocorreram o crime, né, a personalidade do agente, a conduta social dele, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, tudo isso ele tem que ser analisado, né, porque é parte do artigo 59 no momento da aplicação da pena, né. Vamos lá. E em relação à multa, né, é o artigo 60. Ele diz pra gente que na fixação da pena o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. E no parágrafo 1º ele fala que a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no patamar máximo. Vamos lá. As pessoas filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Outro ponto interessante que a gente pode falar aqui, que é possível que algumas dessas pessoas que praticaram essas condutas aí, sequer foram encontradas ou não conseguiram ser, não foi possível ser identificado, né? A gente não vai considerar que, por exemplo, diante de todas essas cenas, tinham apenas 400 e poucas pessoas ali, que foram as que o STF já julgou. Nesse sentido, é possível sim que alguns, né, se livrem de responder em relação aos crimes que cometeram ali. Porque, em tese, todos que estiveram aí nessa manifestação, ainda que não tenham praticado qualquer conduta direta, né, não tenham efetivamente destruído o patrimônio público, eles responderiam também pelos crimes do 359L e 359M, né? Vamos lá. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República, desde os acampamentos, pedindo intervenção militar, os atos do dia 12 de dezembro,
no dia da diplomação, onde, inclusive, se tentou invadir a Polícia Federal depois de se colocar fogo em ônibus. No dia, às vésperas do Natal, a tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto e, na sequência, culminando com o que narra a Procuradoria-Geral da República no dia 8 de janeiro. Então, nesse sentido, a denúncia descreve as condutas criminosas, a materialidade, e possibilitando que as defesas possam exercer seu amplo direito, porque as ações sucessivas são descritas de forma coerente, clara, circunstanciada, todos os atos que a Procuradoria-Geral da República imputa aos denunciados. Não há, portanto, nenhuma inépcia da denúncia como alegado pelas defesas, porque a descrição fática da denúncia permite o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa, não havendo, me parece, com certeza, nenhuma dúvida da exposição, como eu disse, clara e compreensiva de todos os requisitos exigidos pelo artigo 41. Da mesma forma, está presente a justa causa para a instauração da ação penal. Sabemos que o recebimento da denúncia, além dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, exige o seu recebimento a justa causa previsto no artigo 395-3 do também Código de Processo Penal, a justa causa que deve ser analisada dentro daquele tripé dos seus três componentes, a tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira que a denúncia tem que vir sustentada por um suporte probatório mínimo a indicar a imputação. E esse suporte probatório mínimo deve vir ou com inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo o procedimento de investigação criminal do Ministério Público, instruindo a denúncia com elementos sérios e idôneos que possibilitem ao julgador, seja o juiz de primeira instância, seja essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, verifique a possibilidade e a viabilidade da ação penal, para que durante a instrução, e aí sim, somente mediante o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, uma vez recebida a denúncia, possa o tribunal analisar detalhadamente a autoria de cada um dos crimes imputados aos denunciados. Então, aqui é interessante, pessoal, a gente relembrar alguns conceitos, né? Ele falou aí que a análise da denúncia, ela é feita no tripé, né? Que seria a tipicidade, a punibilidade e a possibilidade. O que ele quer dizer com isso? E para fazer essa análise da denúncia, eles primeiro analisam a questão da tipicidade, e aí a gente lembra, na definição analítica de crime, nós temos o crime como sendo o fato típico, antijurídico e culpável. Então a tipicidade é ali no fato típico, né? Quando a gente desdobra o fato típico, nós vamos ter a conduta, resultado, nexo causal, né? Então nós temos a conduta do agente, o resultado que decorre dessa conduta e o nexo causal, que nada mais é do que o elo, a ligação ali que ocorre entre a conduta e o resultado, além também, né, de outro elemento que é a questão da tipicidade material. O que é essa tipicidade material? É a análise que se faz, que o operador do direito faz, observando o fato concreto, né? Ou seja, o que aconteceu na realidade e o que se encontra previsto na lei. Quando ele consegue olhar o fato concreto e dizer, olha, esse fato concreto se amolda ao que está escrito na lei, a gente tem a chamada tipicidade material. Pois bem, vencida a tipicidade, ele fala em relação à punibilidade. Por quê? Para que você receba essa denúncia e inicie o processo, o autor, né, melhor dizendo, o acusado, até então acusado, ele deve ser punível, ele pode ser passível de punição. Então, é provável, é possível que existam casos nos quais o acusado é inimputável, né? E o critério que se adota de inimputabilidade é aquele critério biopsicológico, né?
por exemplo, o menor de idade, menor de 18 anos, ele é biologicamente inimputável. Claro, direto e simples. E, em relação à questão psicológica, nós podemos ter uma inimputabilidade decorrente de, por exemplo, doença mental, né? A pessoa no momento da prática da conduta criminosa não era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou ainda de se comportar de acordo com esse entendimento, se ele o tiver, né? E, além disso, ele fala da questão da possibilidade, ou seja, o pedido que o Ministério Público, a PGR, faz deve ser um pedido possível, né? Então, não adianta nada o Ministério Público realizar um pedido juridicamente impossível. Tranquilo? Vamos lá. Eu insisto sempre, o que já foi dito ontem, não só por mim, mas pelo ministro Flávio, na sequência, pelo ministro Fux, pela ministra Carmen, pelo ministro-presidente, o ministro Zanin, é que o recebimento da peça acusatória não representa análise de culpabilidade de nenhum dos denunciados. Mais um ponto interessante, né? Reafirmado, o recebimento da denúncia e, por conseguinte, essa análise que eles estão fazendo nesse momento não diz respeito à culpabilidade, não diz respeito à análise em si, né, das condutas que foram atribuídas pela PGR, né? Então, essa é uma análise de admissibilidade. Depois disso, se inicia o processo propriamente dito. Além disso, um ponto que ele falou anteriormente foi a necessidade de que a peça inaugural, ou seja, a denúncia, venha acompanhada, né, de elementos não comprobatórios, mas elementos que subsidiem, que possam ser utilizados ali, né? E ele falou, né, sobre o inquérito penal. A gente lembra que o inquérito penal ele é dispensável para a propositura da ação penal. Poderia ser proposta essa ação penal sem o inquérito, se o Ministério Público tivesse outros elementos de informação. O Ministério Público, como dominus litis, como dono da ação penal privada, né? Ação penal pública incondicionada, o dono da ação penal pública, de forma geral, né? O Ministério Público, ele não precisa dos autos do inquérito, desde que ele tenha outros elementos de informação. Por isso, o inquérito penal, né, o inquérito policial, ele é dispensável. Dispensável para a propositura da ação penal, porque ele é indisponível. Parece até contraditório um pouco, mas ele é indisponível significa dizer que a autoridade policial não pode deixar de produzir o inquérito policial, o inquérito penal, se assim for necessário, né? Então, se ele começou o inquérito, ele tem que ir até o final. Se foi instado a fazê-lo, né, ele tem que ir até o final, ele tem que produzir, sim, o inquérito. Mesmo produzido, o Ministério Público não é obrigado a utilizá-lo. O Ministério Público pode utilizar o inquérito penal ou, se tiver à sua disposição outros elementos informativos, o Ministério Público pode dar início à ação penal com esses outros elementos informativos. Vamos lá. O recebimento da peça acusatória depende da materialidade dos crimes, que está comprovada, mas não é uma cognição exauriente dos fatos. É um mero juízo de delibação quanto à existência dos crimes, materialidade e indícios mínimos de autoria. Nesse sentido, a peça acusatória da Procuradoria-Geral da República apresentou, em relação aos 8 denunciados, apresentou os indícios mínimos e razoáveis de autoria que possibilitam a instauração da ação penal e, a partir daí, o contraditório e toda a instrução processual. A Procuradoria
a Procuradoria apresentou indícios mínimos em relação ao primeiro denunciado em ordem alfabética, aqui Alexandre Ramagem Rodrigues, em que pese o doutor Paulo Renato Garcia Sintra ter alegado nas sustentações orais, todas elas muito bem realizadas e que todos nós ouvimos e assistimos com grande atenção, mas as alegações de que somente 3 arquivos de texto não trariam nada novo, porque não seria nada inédito, nada criativo, só uma repetição, disse o doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, abre aspas, seria requentar argumentos velhos. Aqui, como vamos ver, há indícios mínimos de autoria. Também, e essa foi uma das indagações da nossa decana, eminente ministra Carmen Lúcia, e eu fiz questão de pegar a Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, que cria a ABIN, estipula as suas funções. Não é função da ABIN fiscalizar as urnas. Não é função da ABIN investigar ou não a confiabilidade das urnas. Não é função do órgão, não é também órgão jurídico consultor para embasar cumprimentos ou não de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, de decisões judiciais. A ABIN jamais pode interferir. Na verdade, a ABIN não pode interferir em nada. Aqui é interessante, pessoal, porque essa argumentação, né, a gente vai um pouco ali para o direito administrativo. Note o seguinte: no direito administrativo vigora o princípio da legalidade, e esse princípio tem uma dupla dimensão, né? Ele tem uma dimensão para os agentes públicos, né, para o administrador e os agentes públicos em geral, e tem uma dimensão para o particular. Segundo esse princípio, o agente público deve fazer apenas e tão somente o que a lei determina, manda. Ele deve seguir à risca o que está na lei. Já o particular, a ele é dado fazer tudo que a lei não proíbe. Então, do prisma do agente público, ele deve fazer apenas e tão somente o que a lei determina, manda. E nesse sentido, se a lei não prevê uma atribuição a ele, ele não pode executar essa atribuição. Nesse sentido, o que o ministro está falando é que os agentes da ABIN, né, ou melhor, a ABIN como um todo, não tem a atribuição de fiscalizar nada referente à eleição, votação, etc, etc. Então, a ABIN não poderia, de modo algum, realizar esse serviço. Vamos lá. Muito menos no Poder Judiciário, muito menos na Justiça Eleitoral. E aqui a Procuradoria-Geral da República detalhou a participação do acusado Alexandre Ramagem Rodrigues dentro dessa estrutura delitiva, apontando, como eu disse, indícios mínimos e razoáveis de autoria. Narra que, à época, era diretor-geral da ABIN, organizou e direcionou mensagens, além de descrever, né, a conduta dessa empreitada. Mensagens e aqui é importante, orientou e produziu mensagens que passaram a ser difundidas em larga escala pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021 e replicadas utilizando as denominadas milícias digitais nas redes sociais. A partir desse, como diz a Procuradoria-Geral da República, desse alinhamento ideológico, o denunciado Alexandre Ramagem há indícios que devem ser apurados durante a instrução processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. A denúncia... Aqui o ministro continua falando sobre as questões da denúncia, né? Explicando de forma pormenorizada aqui, né? Ele tenta fazer um resumo, mas ele acaba entrando bastante na descrição das condutas. Mais tarde, lá no final, os outros ministros vão agradecer esse resumo, porque realmente a peça processual, né, a denúncia do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, ela é bem extensa, 270 páginas mais ou menos.
E aí, se você quiser ler essa denúncia, ela vai estar aqui, né? Eu vou colocar ela aqui para você poder ter acesso a ela. Mas se você quiser também procurar, é fácil, né? Vamos lá, vamos continuar. Provas que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo-se do possível identificar as demais ações da organização criminosa que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência do poder com a ruptura do Estado Democrático de Direito. Só uma observação aqui que é interessante. O acusado, né, não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse é o nemo tenetur si detegere, né? É um princípio do direito penal. Ele não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. No entanto, se ele o fizer de livre e espontânea vontade, nada impede que o Ministério Público utilize-se dessas provas por ele produzido, né? Então, o cidadão ali no dia 8 de janeiro que levantou o celular e começou a filmar e tudo, estava produzindo provas contra si mesmo, né? Então, essas provas que foram produzidas pelo próprio acusado foram sim utilizadas, tá? Pessoal, o voto do ministro Alexandre, ele continua aqui por mais algum tempo, né? Preso aqui essa análise de admissibilidade, né? E ao final, ele considera sim possível receber a denúncia. E com isso, ele dá o seu voto no sentido de tornar réu o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e os outros acusados ali. Os outros ministros também votaram nesse sentido. Eu não vou cobrir agora as falas dos outros, até porque nós já temos aí quase 1h30 aqui de vídeo. Então, vamos deixar por um outro momento. A gente pode ver as alegações, né, as alegações orais dos advogados dos réus. Seria interessante também ver os argumentos apresentados, né, e ver em que se baseiam esses argumentos, qual o fundamento jurídico desses argumentos, né? Por enquanto é isso. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.